Está começando mais um episódio desse pior podcast do Brasil. É mais uma segunda-feira, 8 de novembro. Agora eu acertei o mês. Não é que eu acertei, é porque eu tô olhando pro calendário aqui. O calendário tá na minha frente. Também se eu não soubesse, olhando pro calendário, aí era demais, né? Ai. 27 graus, a temperatura desse momento que eu estou gravando esse episódio. Eu acho que é o episódio 43. Se não for, tudo bem. Eu vou colocar o número correto aí do episódio. Mas eu acho que é 43 mesmo. Se não for, tudo bem, não importa. Eu tô tentando gravar aqui sem me distrair com esses gatos correndo pra lá e pra cá. Isso é hora desses gatos correndo no meio da sala. Se bem que eu já me distraí. Enfim, hoje eu não tenho nada pra falar. Teve episódio que, pelo menos nos 5 primeiros minutos, eu tinha alguma coisa pra falar. Hoje não tenho. E cala a boca, gato! Cala a boca! Deixa de miar. Miar dedo desse. Gato doido. É o que eu tava dizendo? Não importa. Não importa, eu já esqueci e tá bom. Você que tá me ouvindo até agora, não sei por que ainda tá me ouvindo, siga esse podcast no Instagram, no Google Podcast ou no Apple Podcast ou no YouTube. E vamos ler alguma notícia que seja interessante para nós comentarmos. Cadê? Já abri aqui. Como é que chama esse negócio? Sim, o navegador. Tô zapeando. Zapeando é quando você tá com o controle remoto na TV passando os canais. Eu não sei porque eu falei zapeando aqui, olhando as notícias no navegador. Enfim, vocês já entenderam. Cadê? Não tem nenhuma notícia boa nisso aqui. Sim, para quem ainda não conhece, esse podcast não tem roteiro e eu fico falando aleatório e procuro notícias que sejam boas para comentar. Geralmente é notícias relevantes. E eu acabei de achar eu pensei que é matéria. Como é que eu digo? A manchete é até interessante, mas eu cliquei na manchete aqui, abri a matéria, só que não tem matéria. É só um vídeo. Eu odeio quando tem uma manchete de uma notícia e quando você abre não tem matéria para ler, só tem um vídeo sobre o assunto. Se eu quisesse ver vídeo sobre o assunto que está na manchete,
Eu ia procurar vídeo no YouTube. Eu não ia clicar numa manchete para ver um vídeo. Se eu cliquei numa manchete, eu quero ver uma matéria, texto, um texto escrito, um texto. Que eu odeio esses é clickbait, né? Que diz. Enfim, eu não cheguei nem a ler a matéria em voz alta para vocês não se frustrar que nem eu, porque a manchete era até interessante, mas você clica e não tem matéria, só tem um vídeo. Então, para vocês não ficar frustrados, eu também não li em voz alta, só li, como o povo diz, só li com os olhos. Eu dei uma pausa assim, eu tô respirando aqui e eu tô vendo se tem outra matéria interessante para se ler. Só que não tem. O navegador que eu uso para ver notícia é o Edge. Então tem um feed de notícias e é meio que aleatório aqui, que eu sempre abro e vejo notícia aleatória e quase sempre é notícia que eu não leria, por isso que eu fico muito tempo sem procurando. Tem uma matéria, várias matérias sobre o ocorrido, só que o ocorrido trágico que teve no avião aí da cantora aí, só que eu não quero ler notícia sobre esse acidente aéreo que teve. Eu já acho que muita gente já falou e eu não costumo comentar nada sobre isso. Agora, cadê? Achou a matéria sobre Harry Potter. A manchete diz assim: diretor de Harry Potter é contra remakes e reboots da saga. Entenda. E quem não é? Lógico que tem que ser contra reboot. Reboot é por um filme que tem mais de 5 décadas, que já envelheceu mal. Aí faz um reboot. Mais um reboot de um filme da década passada. Ok, 15 anos eu acho. 15, 20? Ah, não sei, mas tá muito recente para fazer reboot. A DC que gosta de fazer reboot de coisa recente. Cadê? Vamos ler a matéria. Parece que Chris Columbus não gosta da ideia de Harry Potter ganhar novas versões. Lógico. Quem é que gosta? Quem gostar tá maluco. O diretor responsável pelos 2 primeiros filmes, Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, foi questionado em entrevistas sobre possíveis remakes do universo da J.K. Rowling,
E segundo informações do site Collider, ele disse que isso não faria sentido para a saga. Não sei, nessa fase de Hollywood em que vivemos, todo mundo está fazendo remake e reboot de tudo. Qual é o ponto? O filme existe. Vamos apenas viver com o filme que existiu. Não há sentido em nós refazermos o Mágico de Oz. Não há sentido para qualquer um de nós refazer os filmes clássicos. Faça algo original porque precisamos de mais material original, afirmou. Aí a matéria acaba aí. A matéria curta. Eu não gosto de matéria curta. Pelo menos tem matéria. O outro era só um vídeo. Aí no final da matéria fala assim: a entrevista pode ser assistida completa abaixo em inglês. Se eu quisesse ver a entrevista, ainda mais em inglês, eu já tinha ido no YouTube, que nem eu falei da outra matéria. Sabe, o cara coloca o vídeo da entrevista logo abaixo, porque a matéria é curta. Não tem o que fazer. Aí depois, a seguir, relembre tudo que J.K. Rowling já falou sobre Harry Potter, depois que a série acabou. Aí só tem o quê? Uns slides. Com vários textos minúsculos. Eu não vou ler esses textos minúsculos que fica aqui embaixo. Não tem quem me faça eu ler. Tá bom, vou procurar outra matéria para comentar. Não tem nem o que comentar. A única coisa que eu tenho que comentar é que eu concordo com o diretor aí, que eu esqueci já o nome, eu já fechei a matéria, não vou olhar. Que não faz sentido fazer remake ou reboot de Harry Potter. Pode fazer um spin-off. Se bem que já fizeram, né? É Animais Fantásticos. Spin-off pode fazer à vontade. Mas remake e reboot, nada disso. Não precisamos de reboot e nem remake de Harry Potter. Se bem que eu não faço a mínima ideia da diferença entre remake e reboot. Não, pra mim é a mesma coisa. Remake e reboot é a mesma coisa. Pelo menos pra mim. Eu acho que remake. Eu acho. Como é? Eu acho que remake é regravar basicamente parecido com o filme antigo, só que com novos atores. E reboot, você pode mudar a história, além de mudar os atores, lógico. Ou não, né? Às vezes é só o roteiro que muda. Enfim, isso é que eu acho que eu entendo sobre a diferença de remake e reboot. Não fique só nas minhas palavras. Pesquise. Eu poderia precisar? Poderia. E eu vou fazer isso. Eita. Eu vou pesquisar aqui. Diferença. Eu já falei aqui em outro episódio que eu fico
lendo em voz alta e digitando devagar, porque eu tenho dislexia. Diferença entre como é remake? Remake e reboot. Reboot. Eu acho que se escreve assim. Cadê? Cadê? Achei, eu acho que achei aqui um. Diferença entre. Eu primeiro falei a diferença daquilo que eu acho que é. Agora eu vou. Tô com sono. Eu reclamei de matéria curta, agora um pouquinho. Não é tão longo, não. Tá aqui, abri um site aqui. Tem a seguinte questão: qual é a diferença entre remake e reboot? Quem é fã de cinema provavelmente deve saber qual é a diferença entre remake e reboot. Não, eu não sei. Pelo menos eu acho que eu não sei. Pode ser que eu saiba, pode ser que o que eu disse há minutos atrás seja o que é remake e reboot. Espera aí, eu vou levantar aqui para encostar aqui a porta. Eu voltei e eu vou ler o parágrafo de novo que eu não lembro que eu li. Eu fui só ali fechar a porta e já esqueci do que eu li. É assim, é a minha mente. Aqui diz: quem é fã de cinema provavelmente deve saber qual é a diferença entre remake e reboot. Não. Não. Só porque a pessoa é fã de cinema, tem a obrigação de saber qual é a diferença. Não precisa ter essa obrigação de saber o que é remake e reboot só porque você gosta de cinema. Vamos ver aqui o que diz a matéria. Porém, quem não sabe, às vezes fica muito perdido ao ver uma notícia falando sobre um filme ou série que irá ganhar uma das duas opções. Vou ser sincero, tive a ideia de fazer esse post pensando que eu sabia quais eram as diferenças, mas quando eu parei para pensar, fiquei muito na dúvida. Então, por esse motivo, tive que dar uma leve estudada. Tá, você pesquisou. Eu achei que o cara que fez o texto aqui tava na mesma ideia que eu, que não faz a minha ideia, mas ele não sabia e pesquisou. Foi o que eu fiz, eu botei no Google, só que ele pesquisou, provavelmente no Google também, e postou no blog. E eu pesquisei a pesquisa dele que ele botou no blog, e eu só tô lendo em um podcast. Ou seja, cada um fez. Cada um teve uma dúvida, pesquisou e publicou na sua plataforma. No caso, ele escreveu e eu só tô lendo e comentando num podcast. Entendeu? Mas o que movimentou todo esse trabalho foi uma simples dúvida. Qual é a diferença de remake e reboot? A gente vai ver agora. Mas fiquem tranquilos.
Irei colocar exemplos e você sairá. Saíra. Ele botou o acento no i. E você sairá. Sairá. Tudo bem, tudo bem. Eu já tenho dislexia. Aí o acento no lugar errado dá uma coisa ruim no cérebro aqui. Exemplos. E você sairá desse poço sabendo diferenciar um do outro. Tomara que eu aprenda qual é a diferença de remake e reboot, porque até hoje eu não sei. Eu chutei, eu falei, mas eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho nem certeza de que meu nome é Nidio. O que eu tô dizendo? Meu Deus, às vezes eu comento as coisas. Tem nada a ver. Às vezes não, todo episódio. Mas hoje tá um pouco demais porque eu tô com sono já. Tô muito com sono. Vamos ver. Remake. Remake significa que o filme está sendo refilmado com um novo elenco e com uma modernização visual, tanto nos cenários quanto na ambientação. Porém, este se baseia e se mantém. Rapaz, você está escrevendo um pouquinho ruim. Eu tô corrigindo. Tô corrigindo para ler. Possivelmente melhor, mas tá difícil. Cadê? Se baseia e mantém. Escrever em mantém. E mantém o formato da obra original, ou seja, a história. Como exemplos, posso dar a Fantástica Fábrica de Chocolates, que teve seu primeiro filme lançado em 1971 e depois em 2005 com direção de Tim Burton, e tendo como protagonista Johnny Depp. Se formos analisar ambos os filmes, poderemos ver que o longa lançado em 2005 respeita e reproduz com fidelidade o filme de 1971. Porém, ele muda os atores e também moderniza o visual. Eu assisti a versão de John Depp. Só que eu não sei onde eu vi alguma notícia dizendo que ia ter outro remake com outro ator. Se for verdade, não tem lógica. Um filme de 71 e um de 2005. 2005 foi um dia desse. Só 16 anos atrás. Não tá tão velho, não. Ótimo exemplo de remake. Só mudou os atores e o visual. O roteiro é basicamente o mesmo em remake. Olha, eu tava com a ideia certa. Até que eu sei. Até que eu entendi o que é remake e reboot. Vamos ver agora os reboots. Já os reboots são um reinício da franquia ou filme-série. Ou seja, diferente do remake, o reboot conta a história do zero, porém sem se basear em nada do seu antecessor, podendo criar qualquer outra coisa usando aqueles personagens. Um exemplo bem simples disso é a franquia do Homem-Aranha,
Quem fala assim, que em 2002 recebeu o seu primeiro filme estrelado por Tobey Maguire. Após 3 filmes do Cabeça de Teia. Como assim? O cara chama o Homem-Aranha de Cabeça de Teia? Não gostei. Cabeça de Teia. Enfim. Não gostei. Cabeça de Teia? Mais respeito com o Tobey Maguire. Enfim, vamos continuar lendo esse negócio aqui. A Sony decidiu repaginar o herói em 2012. Só 10 anos depois. Só 10 anos. Um reboot depois de 10 anos. Só 10 anos do primeiro filme da trilogia do Tobey Maguire. Em 2012, lançou o primeiro reboot do herói, que tinha Andrew Garfield no papel principal. Pegando os primeiros filmes de ambas as franquias, podemos analisar que nos dois eles contam como Peter Parker ganhou os poderes e também como o tio Ben morre. Porém, depois disso, a história muda por completo. Afinal, no primeiro filme de Maguire, temos Mary Jane como seu par romântico. Já no de Garfield, Gwen Stacy é sua crush. Por que ele escreveu crush? Ai, meu Deus. No primeiro ele coloca par romântico. Aí depois no outro, crush. Estrangeirismo. Vamos lá. Sem falar dos vilões, que também não são os mesmos. No filme, eu tô com sono. Isso é que dá gravar de meia-noite. Meia-noite é a virada do domingo para segunda. O episódio é na segunda que eu publico. E eu gravo no domingo. Só que eu comecei a gravar hoje, já ia dar meia-noite. Quando chega nesse horário, aí eu fico meio grogue. Porque quem me conhece, eu tomo remédio para ansiedade. E são 2. E são 2. É certo, tô meio lento. Eu já sou lento. E meio grog com remédio é que eu fico lento mesmo. Cadê? Eu nem sei o que eu tô falando mais. Sei nada. Cadê? Sim. Cadê? Sem falar dos vilões, que também não são os mesmos. No filme de 2002, era o Duende Verde que causa o caos na cidade. Enquanto no reboot de 2012, é o Lagarto que faz o serviço ruim. Tá, acabou a matéria? Meu Deus, mas Tobey Maguire sempre vai ser o melhor Homem-Aranha. Não há reboot que seja melhor do que a franquia do Homem-Aranha, que seja com Tobey Maguire. Eita, doido, tô quase caindo aqui em cima do...
em cima do microfone. Meu Deus, tô morrendo de sono. Ai, ai. Eu geralmente gravo e edito no domingo mesmo pra lançar cedo na segunda-feira. Mas eu não vou aguentar, vou terminar de gravar aqui, eu vou editar só quando amanhecer amanhã. E provavelmente esse episódio vai sair atrasado, sei lá, de tarde, de noite. Eu odeio quando acontece isso, que eu não entrego o episódio cedo. Aí os ouvintes que ouvem esse negócio aqui ficam achando que não tem. Entendeu? Outro silêncio para bocejar. Quando eu ficar em silêncio, porque eu tô bocejando de sono. Meu Deus. Ai. Gravar com sono é ó. Ai, meu Deus. Eu acho. Peraí, eu acho que eu vou terminar por aqui. Vai ser um episódio curto, eu sei, mas é melhor terminar por aqui, porque eu nem sei mais o que eu tô fazendo, que eu só tô com sono e bocejando muito. Eu não tô conseguindo nem olhar direito aqui pra tela do notebook. Eu tô passando o feed aqui pra cima, não tô nem vendo as manchetes. Eu só tô olhando para as imagens e rolando para cima. Não tô lendo mais as manchetes. Ai. É sério, então eu vou ficando por aqui. Eu sei que esse episódio foi muito ruim. Muito ruim. Eu sei que já teve alguns até que dá pra ouvir, mas hoje foi muito ruim. Normalmente já é ruim, só que meio grog com sono é pior ainda. Então você que tem ansiedade e toma mais de um medicamento para ansiedade, você entende que meia-noite, depois de tomar um remédio, você fica meio grog. Ainda tem outro fator, que eu acordei cedo. Tô acordando cedo. Tô andando de bike, tô pedalando. Intercalado os dias. É um dia sim, outro não. E eu acordo de 4h20 para pedalar de 5 horas até quase 7. Hoje eu não fui. No domingo eu não vou não, mas fica no hábito de ficar acordando cedo. Então já tem um sono natural e os remédios. Então eu vou ficando por aqui. Agora eu vou ficando por aqui. Quem tá ouvindo até agora, segue esse podcast no Spotify e no YouTube, no Google Podcast, ou se você tem Apple, siga lá também. Então falou e tchau.